desempenho, que precisam estar constantemente mantendo o seu nível de físico bastante elevado, até porque, Galvão, por causa do acúmulo de datas que a gente vai ter até o final do ano, início do ano que vem, certamente os dois vão ter que enfrentar uma grande maratona esse ano. E é necessário que a gente tenha esses jogadores bem preparados. Essa era a intenção nossa de, por exemplo, começar esses treinamentos para começar a ter uma preparação física adequada no nosso jogador. Porque a nossa preocupação era, uma vez que entrasse em operação todo esse calendário que a gente vai ter a partir de agora, muito pouco tempo a gente teria para poder treinar e botar os nossos jogadores em condições de jogo e evitar os problemas que a gente está tendo e está vendo, por exemplo, na Alemanha, onde tivemos várias contusões de vários jogadores. Com relação ao aspecto de voltar ou não voltar, se o momento é correto ou não, a gente entende o seguinte: a forma com que o protocolo está sendo montado, com testes, procurando identificar todos os jogadores que estariam eventualmente contaminados ou não, segregando esses jogadores. Aliás, eu convido todos vocês a entrarem a fundo nesse protocolo, porque acho que é uma coisa que o esporte tem muito a se orgulhar, o esporte brasileiro. O protocolo que a gente está fazendo, que a gente começou a fazer, hoje o protocolo aqui do Rio, ele foi abraçado pela CBF também. A CBF tem participado dessas discussões, inclusive a Conmebol. A gente está servindo como padrão de referência para a própria Conmebol. Então, é algo que a gente poderia até se orgulhar. E eu posso garantir para vocês que é um protocolo bastante seguro. Pelo contrário, assim, a gente tem a certeza de que, implementando esse tipo de protocolo, a gente está, na verdade, protegendo a família dos nossos jogadores. Como a gente pôde comprovar, no período de paralisação em que eles ficaram fora de férias, sem controle, 9 desses nossos jogadores foram contaminados. Hoje eles já estão com o índice, o IgG deles positivo, quer dizer, estão completamente imunizados e com anticorpos. E desde que a gente voltou, há cerca de um mês, há cerca de 20 dias atrás, nenhum jogador mais foi contaminado, nem nenhum membro da comissão técnica nossa foi contaminado. O que demonstra que aquilo que a gente viu em outros países é a forma correta de se fazer, como você falou, saúde e ciência, usando as suas palavras. É você testar muito e segregar aqueles que eventualmente estiverem doentes. E é isso que o Paulo está fazendo e servindo, vamos dizer assim, na minha maneira de ver, um grande exemplo para que outras atividades possam, vamos dizer assim, seguir o que está sendo feito no futebol. Presidente, posso fazer uma pergunta para o senhor? Assim, quando o senhor fala do exemplo que o futebol pode dar nessa questão de testar, de preservar as pessoas, eu acho interessante. É um raciocínio bem interessante. Claro que eu não tenho nenhuma dúvida que o futebol está cuidando responsavelmente dos profissionais, jogadores, comissão técnica e tal. A minha pergunta para o senhor agora é como o cidadão Rodolfo Landim vê uma situação que a comparação com o futebol europeu, que está voltando, né, é uma comparação, como disse o Galvão, que precisa ter um tempo de raciocínio, né? A pandemia chegou primeiro lá, o pico chegou primeiro lá, e aqui nós não conseguimos ver, por palavras dos próprios cientistas, infectologistas, dos médicos, nós não conseguimos ver o tal do platô. O exemplo do futebol voltar, treinar eu acho de boa, assim, treinar eu acho que é natural, dentro desses cuidados. A atividade futebol, o campo, o jogo, não é um exemplo que pode ser, pode deixar em dúvida a população brasileira? Eu não sei se eu entendi corretamente a sua pergunta, mas eu vou tentar responder. Basicamente, eu entendo que não, pelo seguinte, o que a gente está brasileira é que, seguindo um protocolo onde todos os jogadores que vão estar em campo, todas as pessoas que estão participando da partida, do match day, do evento propriamente dito, foram testadas, estão sendo continuamente avaliadas e não estão doentes, eu não sei por que isso seria
um mau exemplo, tá certo? Eu vejo isso como um bom exemplo. Isso é um exemplo, por exemplo, que eu acho que, eu imagino, eu ouvi dizer que, por exemplo, a própria Rede Globo vai estar voltando a filmar imagens das novelas, né, que o povo também tanto gosta tanto do futebol como também das novelas. E eu imagino que vocês também estão praticando e estão pensando em protocolos desse tipo, entendeu? Seguindo o mesmo padrão que nós estamos seguindo dentro do Flamengo e dentro do futebol. E a gente é disposto a dividir isso com a população, e eu acho que isso era um bom serviço que os jornalistas poderiam prestar para a população. Na verdade, focar naquilo de bom que está sendo feito para evitar que haja maior contaminação. E o exemplo do futebol é o maior deles, porque só para passar uns números para vocês, como eu comentei aqui com vocês, na primeira fase, até os jogadores, até o dia 16, nós, no primeiro teste que nós fizemos em 293 pessoas e nós identificamos 38 contaminados. 38, e todos eles assintomáticos. Aliás, essa é uma característica importante da gente ver, e isso foi uma conversa longa que nós tivemos com o próprio prefeito. Ele mostra o seguinte, que o perfil de contaminação que a gente consegue ver no Brasil, no Rio de Janeiro, notadamente aqui no Rio de Janeiro, a gente praticamente não tem muitas pessoas testadas positivas dos 25 aos 30 anos de idade. E isso acontece pura e simplesmente porque essas pessoas não ficam doentes. Então, elas não se testam. Eu não acredito que elas tenham menos ou mais contaminadas do que outras. Elas apenas, elas são, provavelmente tem um... Oi, não. Não, se me permita, só para não fugir do você aventou uma possibilidade da Globo estar voltando a gravar as novelas. Então, gostaria de lhe informar e deixar público que a Globo não pensa em voltar a gravar novelas antes do final de julho. Está previsto a partir do final de julho e se entender que existam condições acima de riscos ou condições favoráveis nessa solução da pandemia. Apenas para deixar isso claro, ok, Landim? Para que não fique nenhum... Peço desculpa aqui, não fique nenhum... Okay. Nesse mundo de notícias tão louco aqui que eu tinha lido uma notícia dessa, mas deve ser mais uma fake news. Mas deixa eu dizer... Foi por isso que eu fiz questão de deixar esclarecido agora para não seguirmos à frente. Obrigado. Não, obrigado. Peço desculpa até. Mas assim, o que não invalida o fato de que a gente está com um protocolo aí disponível para vocês para mostrar como a gente deve fazer para evitar que essa contaminação continue. Que foi o que nós aplicamos dentro do Flamengo, dentro dos clubes de futebol, e estamos tendo excelentes resultados. A gente está protegendo a família dos nossos jogadores. Na verdade, isso é uma unanimidade entre os nossos jogadores. Todos eles têm me procurado, inclusive, quando eu vou lá no treinamento, no contato que eu tenho tido com os jogadores, o que eles vêm me falar é o seguinte: nós todos nós estamos ansiosos para voltar, todos nós estamos assim, extremamente confiantes com o que vocês estão fazendo, com o trabalho que está sendo assim, e todos nós estamos nos sentindo protegidos pelo clube. Vários casos de contaminação, para vocês terem uma ideia, estavam, vamos dizer assim, nas pessoas que cercavam um núcleo familiar com os jogadores e que mais algum tempo as pessoas da família deles seriam contaminadas, e nós conseguimos identificar isso isolando eles, e com isso a gente evitou que esses jogadores fossem contaminados. Mas só terminando o meu raciocínio anterior, nessa faixa etária dos nossos jogadores, mesmo contaminados, muito poucos vão, vamos dizer assim, ter sinais da doença. Dos 38 que estavam contaminados entre os 293 primeiros, nenhum deles era sintomático. Todos eram assintomáticos. Todos eles. Todos jovens, todos saudáveis, todos assintomáticos. Então, o fato da gente evitar, avisar para eles, isolá-los e evitar que eles estivessem conversando com outras pessoas, tendo relações com outras pessoas, foi exatamente uma contribuição que a gente deu para a sociedade no sentido de evitar que essa pandemia ainda se disseminasse num nível maior. Posso falar? Ô, Léo, você me permite falar um pouquinho antes?
Vai. Posso falar? Claro, Casa. Boa noite, presidente. É o Casagrande, tudo bem? Tudo bem.